Recording is on. Só para a gente não se perder, né? E nem aos palestrantes, só pedir a vocês que mantenham os microfones fechados. A gente está até com ruídos agora. Só verifiquem se vocês estão com o microfone fechado ou não, por gentileza. Eu vou deixar também a lista de presença no chat. E aí vocês podem utilizar para preencher, tá bem? Vamos lá, novamente. Vamos lá. Bem-vindos. Em nome da Superintendência da Atenção Primária à Saúde, queremos dar as boas-vindas a todos os profissionais da odontologia do Estado que estão conosco hoje. Agradecemos de forma especial a presença dos coordenadores municipais de saúde bucal e de todo o empenho na divulgação dessa capacitação em seus territórios, fortalecendo a participação das equipes. Essa capacitação é de extrema importância, né, para o alinhamento das nossas práticas e para o aprimoramento do cuidado em saúde bucal, especialmente dos desafios, né, diante dos desafios do atendimento a públicos que demandam abordagens específicas e tão sensíveis, né? E para conduzir esse momento, nós temos a honra novamente, a doutora Bruna já esteve aqui conosco em 2024, a professora Bruna, que irá abordar os desafios e estratégias no atendimento odontológico ao paciente com transtorno do espectro autista. Um tema de fundamental importância para qualificar o cuidado, promover a inclusão e fortalecer uma atenção mais humanizada e resolutiva. Seja bem-vinda, professora Bruna, e desde já agradecemos por compartilhar mais uma vez conosco seu conhecimento. Muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço mais uma vez, né, poder compartilhar aqui um pouquinho, não só do conhecimento, né, mas principalmente uma troca de vivência. Eu atuo numa unidade de saúde pública também, né, então é uma realidade que eu vivo, né, tanto no receber quanto no realizar esse atendimento. Eu acho que essa troca com vocês vai ser fundamental, né, porque eu acho que todo mundo vai ter seus desafios aí, né, tanto em termos de estrutura, quanto em termos mesmo de atendimento, né, odontológico. Estou à disposição para qualquer momento, né, que vocês façam a pergunta. Prefiro até que abram o microfone, porque na hora que eu compartilhar a tela, acho que eu fico um pouco sem visão aqui de vocês, tá? Os microfones abertos dão um pouquinho de ruído. Quem puder fechar aí, eu agradeço. Então, vou iniciar. Será que é o meu? Tem, acho que Rita, tem algumas pessoas. Vou fechar o meu microfone. Oi, Bruna, seu microfone está fechado. A minha dúvida é: todos estão vendo a minha tela? Minha tela está projetada? Sim, sim. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa, meu microfone estava fechado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de participar desse seminário. É uma honra aqui, né? Eu agradecer o convite,
né, da Secretaria aí de Estado, em especial da Superintendência da Atenção Primária à Saúde, né, a Fabiana, que me fez esse convite. Mais uma vez, eu venho falar um pouquinho com vocês sobre os desafios e estratégias no atendimento odontológico ao paciente no transtorno do espectro autista. Quem quiser a qualquer momento interromper e me perguntar, eu estou aqui à disposição, não precisa esperar só até o final da aula, mas a qualquer momento nós estamos aqui para trocar, tá? Principalmente trocar a vivência e a experiência aí de cada um, tá? Então, dentro do convite, né, que me foi feito, eu montei aí uma agenda onde a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, vou trazer um pouco sobre o contexto do transtorno do espectro autista e o atendimento odontológico, sobre os desafios e as estratégias que nós temos para realizar esse atendimento. Então, eu tenho o privilégio, gosto de dizer que eu tenho um privilégio, que desde a minha formação eu atuo, né, com a pessoa com deficiência, com pacientes com necessidades especiais, e sou odontopediatra também, essa foi até a minha última especialidade. E dentro, né, da minha formação, eu atuo há 10 anos na unidade que é a Policlínica Piquet Carneiro, pertence ao UERJ, como staff, tentando coordenar ali e melhorar esse atendimento, que abrange, né, todos, né, toda uma população aí do estado do Rio de Janeiro. Então, tenho esse desafio, né, diante de um público atípico, neurodivergente, que, pela sua singularidade, pela sua particularidade em termos de comportamento, questões comportamentais, interação com a sociedade, vão trazer aí desafios para nós dentistas. Então, eu quero iniciar falando que agora nós já temos, né, dados no Brasil sobre os indivíduos, sobre as pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Esse é um censo de 2022, e ele traz aí que nós temos uma população de 2,4 milhões de pessoas com transtorno, com diagnóstico do transtorno do espectro autista no Brasil. Tá? Dentre estes, nós temos aí uma maior prevalência em homens, né, 1,5%, e mulheres 0,9% aí dessa população brasileira com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa entender, né, a gente precisa conhecer esse indivíduo e essa população crescente aí no nosso estado. Então, hoje em dia, né, o que a gente tem é de definição do transtorno do espectro autista é que é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, ela é desenvolvida, né, acomete ali o desenvolvimento neurológico, né, já bem desde o desenvolvimento desse feto, dessa criança. Ela é caracterizada por dificuldades. Como é que essa criança, esse adulto, esse adolescente vai expressar? Dificuldades na comunicação, na forma de se expressar, de falar, dificuldade na forma de interagir com o próximo, seja um familiar, seja um estranho, na forma de ter dificuldades com seus comportamentos frente a sensações, a ambientes, e com isso eles vão apresentar comportamentos que podem ser restritos, podem ser repetitivos ou estereotipados, ritmados, né? Aqueles movimentos, não sei se vocês já viram, ou que eles fazem com as mãos, ou o balançar de corpo. E diante, né, dessa classificação, que vem aí do manual diagnóstico, né, DSM-5, eles trazem os níveis de suporte para esses indivíduos. O que isso quer dizer? Né? De acordo com o DSM-5, a gravidade, né, vamos dizer assim, desses indivíduos, que vai decorrer aí de 1 a 3, é de acordo com o nível de suporte que ele precisa para interagir dentro de uma sociedade. Então, um autista nível 1 de suporte, que a gente diz, seria um leve, ele exige, né, ele precisa de apoio para viver na sociedade, para executar a sua rotina. Só que esse apoio, esse suporte, acaba sendo menor
tá? Então, ele consegue iniciar uma interação social, às vezes ele conversa com a gente, às vezes de uma forma mais robótica, ele consegue, às vezes, permitir entender um pouco melhor aquilo que vai ser explicado ou que vai ser passado dentro de um ambiente que para ele não é convencional. Já um autista, né, que a gente diz nível 2 de suporte, ele já tem uma necessidade de um suporte um pouco maior. Então, ele vai ter mais dificuldade para se comunicar, tanto com o outro quanto verbalmente, né? Alguns não são verbais, não falam, tá? Apresentam, às vezes, inflexibilidade de comportamento, né? Então, dificilmente a gente consegue fazer com que ele mude de ideia frente a algum comando da gente. E o nível 3 de suporte, que seria um indivíduo que exige muito suporte. Então, dificilmente ele vai fazer as atividades diárias, até mesmo sozinho, tá? Então, déficit severo na comunicação, no entendimento, essa rigidez de comportamento, e tudo isso vai refletir onde? No nosso atendimento, né? Porque eles vão continuar necessitando, né, como toda a população, de um atendimento odontológico. Então, cada vez mais os estudos mostram e trazem e falam sobre a qualidade de vida. Eles associam a qualidade de vida das pessoas ao atendimento odontológico, a essa necessidade, a condição da saúde bucal. Esse é um estudo de 2019, onde ele avaliou, né, a saúde oral de crianças pré-escolares com autismo, né, e as barreiras frente ao atendimento odontológico. Então, eles viram que, né, dentro dessa descrição do artigo, né, os pontos importantes aí foi que 78% dos pais afirmaram ser um desafio levar o filho, a criança, ao dentista. Além disso, muitos deles, devido a condições médicas que a gente chama de comorbidades que eles podem apresentar, alguns podem apresentar convulsão, outras condições sistêmicas que às vezes inviabilizam num primeiro momento, né? Não torna urgente a necessidade do tratamento odontológico, e com isso vai ficando depois, frente à dificuldade, né? As barreiras que já existem, e tudo isso vai interferindo na qualidade de vida, não só desse indivíduo, mas como também dessa família. Esse outro estudo é um estudo de 2025 e ele relaciona a qualidade de vida e o regime preventivo. Então, eles associam que esses pacientes e essas famílias, eles têm mais qualidade de vida quando se tem prevenção, né, da saúde bucal desses indivíduos, tá? Então, tem os desafios, dificuldades em gerenciar a saúde bucal, eles têm uma pior percepção com relação à qualidade de vida quando essa saúde bucal está ruim, e que o impacto é muito positivo quando os cuidados bucais são regulares, são preventivos, que isso não só melhora a qualidade da criança, do adolescente ou do adulto dessa família, mas a qualidade de vida de uma família. Então, tamanha a importância da saúde bucal. Claro, aqui o nosso foco é no transtorno do espectro autista, tá? Então, quando a gente traz aí, né, os níveis de atenção, todos eles têm importância. Todos eles irão receber, né, um paciente com transtorno do espectro autista. Nós, na Policlínica Piquet Carneiro, nós estamos aqui na atenção secundária, né, nós temos um atendimento especializado, a gente não é uma atenção primária, então o nosso foco acaba sendo o tratamento desses pacientes, né, a gente recebe, trata em uma consulta, ou vários, ou sob anestesia geral, enfim, e depois esses pacientes recebem alta. Então, eles precisam retornar para a unidade básica de saúde, né, para manter ou não, quando é viável esse atendimento.
né, mais básico. E, infelizmente, né, a gente ainda tem um perfil de indivíduos, devido à falta, né, desse cuidado, de orientação, de prevenção e estrutura, né, seja o motivo qual for, ainda chegam com uma demanda, né, odontológica grande, enfim, do abscesso, uma condição bem ruim, né, dentária. Então, a gente precisa, né, nós profissionais, não fala a gente estou me colocando, porque eu atendo, né, eu estou lá como responsável da unidade, mas eu atendo, eu sento na cadeira para atender, eu atendo paciente de primeira vez, inclusive hoje eu já fui lá e voltei, para poder fazer esse atendimento. Às vezes faço uma triagem do indivíduo que foi encaminhado para uma anestesia geral. Então, eu preciso conhecer esse paciente, isso é muito importante. Então, quando eu falei com vocês que eu estou falando de um indivíduo que tem diversas alterações comportamentais de interação, esse indivíduo ele vai ter dificuldade para escovar, né, principalmente quando ele tem alterações sensoriais, e por isso que para ele é muito difícil, não é para todos, cada um é único, e por isso a gente fala de um espectro, né? Nem todo paciente com transtorno do espectro autista vai ter sensibilidade auditiva, né? Não vai gostar do barulho, nem todo paciente com transtorno do espectro autista vai ter essa alteração, né? Outros têm muita questão sensorial, alteração sensorial com a manipulação oral, com textura, com gosto, com cor de alimento. Então, tudo isso vai repercutir aonde? Vai repercutir lá naquela família, na dificuldade de realizar a higiene, na dificuldade de selecionar o alimento, o melhor alimento, né? Sendo que a criança não come de jeito nenhum, nada, enfim. Então, a gente vai ter repercussão da condição na saúde bucal, na qualidade de vida e, consequentemente, no atendimento odontológico. Pessoal, tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, essa é uma foto, tá, de um paciente com transtorno do espectro autista, lá da unidade, tá? E chega, infelizmente, com essa condição. Vocês conseguem ver aqui o cursor do meu mouse. Aqui nós temos um abscesso. Aqui esse abscesso não estava, né, tão aumentado, né, lesões por cárie em diversos dentes, enfim, né, uma criança, dentição mista aqui, porque ele já tinha primeiro molar, mas né, entre os seus 6 e 7 anos de idade apenas, né, então, infelizmente, ainda temos uma alta prevalência de doenças bucais, né, devido ao cuidado odontológico, muitas vezes ficar em segundo plano, como mostram os artigos, seja por necessidade de cuidado sistêmico, seja pela dificuldade de acesso profissional capacitado, enfim, para realizar o atendimento. Dificuldades com a higiene bucal. Por quê? Porque existem questões sensoriais e comportamentais que fazem com que isso seja uma dificuldade para essa família, com relação, né, ao comportamento que vai interferir, e essa dificuldade do acesso ao tratamento. Então, os estudos mostram que há, sim, uma prevalência, né, um aumento na prevalência de cárie, né, das crianças e adultos jovens com transtorno do espectro autista. Justamente essa necessidade, não só de políticas, de capacitação, do entendimento, né, da divulgação, da informação, né, para que os profissionais tenham mais capacidade, capacitação, uma capacitação mínima para receberem e conseguirem realizar ali um atendimento, uma orientação de saúde bucal para já ajudar essas famílias, né? Então, dificuldade, os desafios são também durante, né, para a realização do procedimento odontológico, que não difere, né, do atendimento de nenhum outro indivíduo típico que não tenha uma condição específica, né, alteração neurológica. A questão é comportamental, o manejo desse indivíduo, tá? Então, isso faz com que ocorra esse aumento aí no risco da doença bucal. Então,
Cada vez mais a gente fala nas estratégias, sempre, claro, voltado à evidência científica, para facilitar, melhorar e ajudar na qualidade de vida, enfim, na condição, na saúde bucal desses pacientes. Então, quando a gente fala do dentista, né, a gente tem aí um papel importante, importantíssimo, né, na orientação dessas famílias, específica, direcionada para aquele indivíduo, como eu falei para vocês, quando a gente fala de espectro, e por isso a nomenclatura mudou, né? A gente às vezes fala autismo, mas é transtorno do espectro autista, porque espectro, ele abrange uma gama ampla de alterações que esse indivíduo, então eles não são iguais. A gente tem o indivíduo com transtorno do espectro autista que é verbal, o que não é verbal, né, o que tem mais, enfim, ou menos alterações sensoriais, o que compreende melhor, o que tem ou não algum comprometimento intelectual. Então, isso é muito variável e por isso que é um espectro. Então, o diagnóstico, né, da gente, a prevenção, eu fiz um diagnóstico, eu tenho que fazer a prevenção, muitas vezes a gente precisa intervir dessensibilizando, preparando, adaptando esse indivíduo ao que ele vai receber, né, ao que ele vai encontrar, e, em geral, existe aí por trás, e hoje em dia cada vez mais, né, recursos e estrutura multiprofissional aí por parte das unidades também, né, públicas de saúde, para que isso seja um suporte, né, necessário e importante para esses pacientes, tá? Então, eu falo sempre, apesar de a gente não ser lá na policlínica uma unidade básica de saúde, eu falo sempre da caderneta da criança. Eu sempre pergunto quem tem, quem não tem, se já leu a caderneta. É uma caderneta de extrema importância. Então, esses pais, essas famílias, eles recebem, né? Então, eu lembro que tem ali informações que eles precisam ler, eu peço para levar, eu mostro, né? Não seria o meu papel, mas eu posso dessa forma minimamente para tentar aí ajudar e melhorar essa qualidade de vida da família, tá? E a gente vai sempre começar, né? Eu sempre pergunto sobre o tipo de alimentação, né? Porque quando a gente, né, se depara com esse quadro, né, que é mais difícil, porque se o paciente ele chega com infecção, com dor, com vários dentes, né, com lesão por cárie, vai ser muito mais difícil até da gente fazer o manejo desse paciente, né? Tudo vai ficar mais difícil. Então, em geral, né, a gente vai fazer essa orientação com relação, né, à parte da alimentação, que em geral é uma dieta cariogênica, né, por parte dessa família, desse indivíduo que não tem mesmo orientação sobre o que dá, como fazer alimentação, enfim. E aí eu volto na caderneta da criança, eu falo lá, ó, tá aqui direitinho, orientando. Então, a gente precisa reforçar a importância, né, e falar, né, minimamente, tentar ali explicar para essa família, de forma com que eles entendam, né, de onde é que vem a doença bucal e como é que a gente vai ajudar a prevenir, mas a gente precisa dessa contrapartida, né? A gente precisa falar com relação ao intervalo, né? Esse tipo de alimentação do biscoito maisena, do Nescau, do iogurte, e o chocolate que bota no iogurte, enfim. Então, são várias coisas que para a gente está muito claro, mas que muitas vezes para essas famílias entram num desespero diante da restrição alimentar, da dificuldade a falta de orientação, né, e dificuldade de fazer esse indivíduo aceitar, né, a alimentação, faz com que eles tenham, muitas vezes, uma alimentação mais cariogênica. Tá? Então, é importante a gente orientar, a gente falar sobre os cuidados diários. Tenho vários pacientes que chegam para a gente, crianças com 5, 4, 3 anos, em que a mãe muitas vezes não escova os dentes, diante de um comportamento,
né, difícil, em que a criança ou não tem o entendimento, ou ainda está muito inicial, está sem terapia, a medicação ainda está ajustando, então o comportamento vai ser mais difícil, ou vai ser mais rígido, e que não faz a escovação, porque também não tem a informação. Então, em geral, a gente orienta a escovação diária é inegociável, do mesmo jeito que eles não negociam limpar o bumbum, deixar de dar banho. Então, é importante ali, a gente vai dando os recursos, né? Inicia, antes não fazia dia nenhum. Eu tenho vários pacientes que a mãe muitas vezes não faz nenhuma escovação ao longo do dia, paciente muito desregulado, né? Que não aceita, está se mutilando, está se batendo, bate na mãe. Então, a gente vai ajustando isso gradativamente. Né? Para quem não escovava nenhuma vez ao dia, se a gente solicita que ela inicie a escovação pelo menos, né, uma vez ao dia, já é um caminho. Né? Não é o ideal, está longe de ser o ideal, mas a gente precisa também palpar, e por isso que a gente vai individualizar. Né? Não adianta querer que ela faça duas escovações ao dia, que isso vai ser inviável se não tem nenhuma. Né? Orientar sempre sobre a pasta, a utilização de pasta com flúor, a quantidade de pasta, a utilização do dental, que acaba sendo mais desafiador, né? Mas a gente chega lá, primeiro a gente ajusta, em geral, eu brinco, vamos ajustar a escovação e depois a gente vai orientar com relação ao uso do fio dental. Vamos sempre orientar, né, mesmo que minimamente, a redução desse consumo de açúcar nessa dieta. Então, eu pergunto, ele acorda e come o quê? Eu pergunto assim, ele come, como é que está essa alimentação? Ele come muito doce, come muita besteira? Não, nunca come nada. Então, ele acorda e come o quê, mamãe? Acorda e come. Toma Nescau, come biscoito maisena, daqui a meia hora ele come biscoito maisena de novo, ele bebe o suco, ele almoça, e assim vai ao longo do dia. Então, né, como eu falei, muitas vezes essas famílias não têm esse entendimento, associam o açúcar a uma bala, né, a um bolo, enfim, né, e não chocolate, e não ao açúcar ali na dieta ao longo do dia. E, claro, né, a importância desse acompanhamento. A gente tem vários pacientes que a gente faz o atendimento ambulatorial sem sedação. A gente atende muitos, sim, pacientes com sedação, até porque, como eu falei, eles chegam para a gente, né, em estágios um pouco mais complexos de realização de atendimento, devido à dor, né, enfim, abscesso e outras demandas, siso, enfim, mas a gente consegue muitas vezes, depois que a gente controla, depois que tira o quadro de dor, finalizar, às vezes, uma profilaxia com esse paciente sem nenhum tipo de sedação, tá? Então, a escovação, importante a gente sempre reforçar que a escovação deve estar nessa rotina. Tem muitos pacientes que fazem, as mães hoje em dia cada vez mais buscam na internet a divulgação de informação. Tem lá uma lista de atividades para ele fazer ao longo do dia. Mamãe, você tem alguma lista de atividades na rotina do seu filho? Tem o dentista? A primeira coisa que eu pergunto, seja no público, seja no privado, já inseriu o dentista? Tira uma foto dele com a escova, tira uma foto dele no banheiro, enfim, a gente precisa inserir para ajudar nessa dessensibilização, nessa adaptação, que é muito importante para que a gente promova saúde. A gente está falando de saúde bucal, a gente não está falando de estética. Né? A estética vai ser a consequência dessa saúde, mas a gente está no foco aqui na saúde bucal, que infelizmente, atualmente, não é essa a realidade, né, dentro desse perfil de paciente. Então, esse aqui é um paciente até do meu consultório, né, que a mãe me mandou esse vídeo, eu achei sensacional. Né? Existem vários guias na internet, que vocês podem, aqui tem um QR Code, tá? Dá para apontar aí a tela e baixar esse guia, né, prático, né, para demandar aí, ou para que vocês possam imprimir, colar lá no banheiro da unidade, enfim, ou deixar lá esse QR Code para que essas famílias baixem, mostrem e tenham lá também em casa, né, uma sequência básica, mínima, né, para ajudar, para que eles estimulem
essa criança que muitas vezes tem total capacidade de conseguir desenvolver e evoluir, tá? Então, tem lá a sequência visual da escovação, né, a frequência, a rotina. Esse foi o videozinho que eu recebi da mãe. Ó, ele contando, fazendo a escovação com a sequência. Ó. Cuspiu. Escovou bem direitinho, até 10, ó. Só de um lado, ó. E assim ele foi. Então, ele não é um indivíduo com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, ele é um nível 2 de suporte verbal, né, até com uma boa coordenação, mas vocês vejam que essa participação, esse estímulo feito, ajuda até mesmo na aceitação dele quando ele tiver a necessidade do cuidado bucal, né? Então, é muito importante. Então, essas orientações, né, com relação ao uso do fio dental, possíveis adaptações, né, um relato, assim, que chega e que a gente vê, né, também, mas que os pais trazem muito meu filho morde a escova, eu tenho que trocar de escova de dente toda hora, né? Por questões sensoriais, por dificuldades motoras, enfim, são vários desafios que fazem com que eles não consigam, muitas vezes, manter essa boca aberta por muito tempo, por isso que às vezes a gente orienta a usar a contagem. Mamãe, conta até 10 e escova só uma arcada, né? Ele descansa. Vamos lá, descansa. Agora conta até 10 e você vai lá, né? Seja o paciente, ou seja ela, e escova a outra arcada, ou uma M arcada, enfim. E aí a gente vai vendo o tempo que ele aguenta. Não aguenta ficar de boca aberta, a gente tem os abridores de boca, que a gente pode orientar, né? Fazer com esses palito de picolé, abaixador de língua, espátula de depilação, seja lá o que for, né? Que eles consigam ter acesso. Tem uma outra forma também que eu vou mostrar, que é até mais fácil e mais barata, mas com o abaixador de língua ou o palito de picolé, a gente vai medir, né, a altura da cerda da escova, bota 1 a 2 palitinhos a mais, né, porque senão também a escova não consegue fazer o movimento, e aí a gente vai prender isso com uma fita, pode passar um emborrachado nessa imagem aqui, esse abridor de boca, vamos dizer assim, caseiro para os pais, ele está com um emborrachado, aquele EVA, né, em volta. Mas poderia ser só com a fita, o abaixador de língua, ele é uma madeirinha, vamos dizer assim, macia, não tem problema, não vai gerar nenhum tipo de dano para o dente do paciente. É uma forma de manter aquela boca aberta, de não estragar a escova, né? Porque às vezes também não existe o recurso para toda hora trocar de escova, né? Que não é algo muitas vezes tão barato aí para a população. Isso facilita, faz com que essa escovação seja melhor, né? E ainda muitas vezes gera esse conforto aí para o paciente que não consegue. Esse aqui foi um vídeo que eu fiz. Em que a gente fez, né, junto com os alunos da UERJ, para mostrar como fazer um abridor de boca, né, aí dentro da sua unidade básica ou não, mas de forma simples, ó, com o gargalo da garrafa PET. Tá? Seja uma garrafa grande, seja uma garrafinha mineral, de água mineral, qualquer uma. Ó, corta o gargalo da garrafa. Só que ó, a gente precisa colocar, o responsável vai colocar o dedo dentro. Então, essa parte do gargalo não pode estar tão grande. Deixa eu... Ó, então, assim é possível. Ele apoia, né, bem no gargalo. Enquanto isso, uma escova do outro lado, coloca o dedo sem o risco de morder, tá? O dedo do responsável. Então, isso facilita, é barato,
né? Pode ter um para demonstrar, enfim, ou ter garrafas. Eu peço para o pessoal levar garrafas e fazer isso lá, entregar para os responsáveis, que às vezes é possível, né, a gente ajudar dessa forma. Então, é uma forma aí que a gente tem de melhorar essa escovação, ajudar, evitar que o outro feche, enfim. Se precisar que alguém estabilize, né, enquanto um estabiliza, a mãe segura, coloca o dedo ali sem risco de levar uma mordida e consegue fazer uma escovação melhor, tá? Então, assim, importantíssimo esses cuidados diários, né? Eu falo, sempre bato na tecla lá com os responsáveis, que é inegociável a escovação dos dentes da criança, do adolescente, do adulto, seja lá qual for a idade, né? A gente recebe todas as idades lá na unidade. Reduzir, importante, reduzir o consumo. Tem sempre alguém que dá, é o avô, é o pai quando chega, é não sei quem. Então, a gente chama isso, conversa, né? E a gente reforça a importância das consultas ali com o dentista. E aí, quando a gente chega, né? Ah, mas Bruna, lá na minha unidade é uma unidade muito grande, enfim, a gente não tem recurso, né? Hoje, lá na Policlínica, né, após 10 anos, claro, a gente está evoluindo. A gente, hoje em dia, tem um quadro sensorial, né, aqui na parede. Eu tinha vários antes brinquedos, assim, de doação, que eu ia pedindo às pessoas para deixar ali, para amenizar. Mas a estrutura física é muito importante. Quando eu digo a estrutura física da unidade como um todo. Toda aquela unidade tem que saber que ali existe um serviço que vão pessoas com deficiência, né, que vão pessoas neuroatípicas. E isso é muito importante, né, desde a recepção até a sala de espera, né, odontológica ali, ou não, enfim, não sei como é que é isso na unidade de vocês. Então, lá na Policlínica, a recepção, né, já existe uma triagem, né, inicial, então, que já está acostumada, já sabe que nós recebemos esse perfil, então, muitas vezes libera algum dos acompanhantes para já subir, enquanto o outro faz a parte burocrática. Em geral, né, na nossa estrutura, os atendimentos são com o horário marcado, né, porque atrasou. Esse atraso pode desregular essa criança, esse adolescente, esse adulto. O que é isso? Ele entrar numa crise, ele se bater, ou ele bater na mãe, porque ele não consegue entender, ele não tem essa percepção, esse entendimento de espera, né? Então, isso às vezes é muito difícil. Claro que às vezes isso foge um pouco do controle, né? Tem pacientes que vêm de muito distante, acabam chegando muito cedo, enfim. Mas, em geral, a gente consegue com recursos mínimos. A gente tem uma televisão na sala de espera, onde a gente consegue deixar, às vezes, algum desenho sem som, ou alguma imagem ali calmante de fundo do mar, enfim. A gente tem um papel de parede na nossa sala de espera. Então, são coisas que a gente buscou, aos poucos, acrescentar. Queria que tivesse mais coisas, mas, enfim, por enquanto a gente não tem como, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Então, o nosso quadro sensorial, ele foi comprado aqui de madeira, bonitinho, mas ele poderia ter sido feito, de forma simples, pendura uma batendo na tecla ali do teclado, isso tudo vai regular, né, vai acalmar, vamos dizer assim, esse paciente diante já daquela situação de uma sala de espera, que muitas vezes não vai estar sozinho, né, terão outras crianças, outros pacientes, outras pessoas, então tudo isso pode desorganizá-lo. Então a gente tenta amenizar da melhor forma possível, né? Então esse quadro aí, esses funcionários também precisam estar atentos, né, preparados. Então, eu estava fazendo anamnese com a mãe dessa paciente, né, quando eu percebi que ela estava ali tentando interagir. Ela não é uma paciente verbal. Docinho não, né, vovozinha? A frutinha. Cadê a frutinha? Cadê a frutinha? Tava aqui, aí foi por aqui, foi por aqui, foi por aqui.
Então, assim, né? Ela não verbal, ela entrou no consultório, ela não sentou, a gente, né, já tenta direcionar para a cadeira, mas ela não sentou, sentou ali no mocho. Então, enquanto eu estava fazendo a anamnese, ainda não ia, né, partir para tentar fazer o exame, ver a forma que eu iria fazer o exame, ela ficou ali tentando interagir e distraindo ela para que eu pudesse conversar, né, com a mãe. Então, assim, a gente tem o nosso raio-x, ele tem, né, por sensor, né, um raio-x digital. Então, a gente tem uma televisão que às vezes a gente coloca ali algum desenho do YouTube, enfim, para amenizar aquela situação. A mãe tem um celular ou coloca a tela, enfim, coisas do próprio paciente, traz o brinquedinho que ela gosta, enfim, para a gente amenizar, desregular menos esse paciente frente a toda aquela situação e aquele ambiente que eu brinco que não tem na praça. Consultório odontológico gera ansiedade, gera medo. Muitos pacientes já foram muitas vezes hospitalizados, né? Então aquele ambiente, é um jaleco, a gente não usa jaleco branco, né? Nosso jaleco ou é liso de alguma cor ou é estampado para amenizar, né? São coisas simples, mas que amenizam e muito essas respostas e melhoram ali o atendimento, facilitam o nosso atendimento, tá? Então, a primeira consulta odontológica, né, a gente vai tentar, né, a gente vai sempre tentar fazer essa consulta, onde? Na cadeira, né, melhor dos mundos. Mas muitas vezes isso não é o melhor cenário, né? Eu tenho paciente que às vezes do corredor eu estou ouvindo que ele não chegou na sala de espera. Enfim, às vezes chegou na sala de espera, né, com a mãe ali arrastando, e assim, já está lá desregulado, ou entra no consultório, mas não quer de jeito nenhum sentar na cadeira. Enfim, e a gente vai aos poucos, né, aos poucos que eu digo, dentro dessa consulta, tentando criar um vínculo, vendo uma forma de aproximar, por isso a importância dessa troca de uma anamnese, para a gente saber experiências anteriores, como é que foi, se foi, enfim. E assim a gente cria esse vínculo, né? Eu preciso criar um vínculo. Eu, paciente, família, né? Aí existe uma família, existe um contexto. Então a gente precisa, né, estar atento a isso. E o nosso papel dentro do consultório, qual é, né? Aqui foi ainda no final do ano passado, quando eles sentam, enfim, interagem mais, tem mais entendimento, a gente dá na primeira consulta uma escovinha de dente. É o que a gente tem ali para dar, porque às vezes é uma forma também de eu me aproximar desse paciente. A escova de dente ele já conhece, a mãe escova em casa, mesmo que minimamente, então eu tento me aproximar dele com a escova de dente. E ele sentou, a gente está com esses bonequinhos de dente lá novos, ele gostou, e aí eu falei assim que eu ia dar para ele um presente muito maravilhoso, um presentão, não sei o quê, e tudo mais. Então, claro, presente de dentista, uma escova de dente, que para a gente pode ser simples, mas para a criança dentro daquele mundo, gerou toda uma resposta que fez total diferença no atendimento, né? A mão, deixa eu tirar aqui o espelhinho. Mão pra frente, para te dar aquele presente maravilhoso, hein? Vamos ver se você vai gostar, hein, Samuel, desse presente maravilhoso. Olha ali, olha ali. Depois ele já distraiu. Você gostou do mas, presente? enfim. Maravilhoso? Abre primeiro. Esse aqui, a girafa? Só o presente, né? A girafa. Ele já distraiu. Então, assim, são formas de a gente amenizar, né, aquele momento. Esse foi um paciente que chegou bem desregulado, ele não queria entrar no consultório, enfim, ajudei a mamãe, vamos levar, a gente vai fechar a porta e vamos ver o que ele gosta ali, se a gente liga a televisão, se você bota o celular. E aí ele viu esse boneco, né, um paciente no transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte, não verbal, ele não interagiu comigo, mas ele foi direto lá nesse jacaré
e pegou a escovinha de dente e escovou o dentinho do jacaré. Ele não deixou fazer isso na boca dele, não, tá, gente? Mas, assim, ele fez isso no boneco. Então, isso foi muito legal, porque, assim, a gente não esperava essa reação. Ó, eu falo com ele não interage comigo, tá? Mas ele levou a escova, ele tá fazendo ali os movimentozinhos dele repetitivos, mas ele foi lá e levou a escova no jacaré. Então, para vocês verem que, assim, a rotina, o hábito diário, aquilo que o pai faz, mesmo com dificuldade, vai gerar um resultado, vai ter um resultado também nessa saúde e no nosso atendimento, tá? Então, são coisas mínimas, isso aí foi uma aquisição do final do ano passado, tá, gente? A gente não tinha esses brinquedos aí e a gente, de qualquer forma, buscava aí algum outro recurso, algum brinquedo com dente, enfim, que eu vou pedindo para quem tem filho levar e a gente vai trabalhando aí com as possibilidades. Então, como eu falei, né, a gente está falando de um ambiente que não tem fora, na praça, não tem na casa de ninguém, não tem na escola. Então, é muito comum, né, eles chegarem, eles se desorganizarem, esse paciente ficar ali agitado por um tempo, querer andar por todo o consultório, não necessariamente vai querer quebrar nada disso, desorganizado, mas muitas vezes eles querem andar, é uma forma dele se organizar, dele reconhecer aquele ambiente, né? Então, tem um tempo que a gente fala para ele se reorganizar, para ele se organizar, porque a gente tem no nosso ambiente imagens que são fora do que ele está acostumado, tem cheiro, tem som, né? Normalmente lá na nossa unidade tem outros consultórios, então às vezes tem criança sendo atendida chorando, gritando, enfim. Então, isso não é uma coisa que eles vão aceitar de uma forma tão tranquila. Então, é importante, muitas vezes, permitir. Às vezes, eu peço algum auxiliar também, dá uma volta, mostra para ele, enquanto eu estou conversando com a mamãe. Então, ou vai atrás, né, ali dentro, claro. Então, assim, a gente vai iniciando essa interação, né? Às vezes, a gente precisa esperar. Ele desorganiza, né? Os pais, muitas vezes, sabem como ele se reorganiza, né? Às vezes a gente precisa esperar, às vezes os pais precisam conter, dependendo aí de como ele vai se desorganizar, tá? Então, tudo isso a gente vai ajustando aí para o atendimento. Então, a gente tem que saber que todo o nosso ambiente é passível de desorganização. E a gente tem vários pacientes que desorganizam, não só, né, com a chegada, muitas vezes, ao ambiente, mas também com o próprio tratamento, tá? Então, quando a gente fala dessas estereotipias, né, dessas alterações sensoriais, dos distúrbios de processamento sensoriais, a gente está falando as estereotipias, que são esses comportamentos repetitivos, né, e restritos, ou por estresse, ou por uma excitação, ou por cansaço, ou às vezes até mesmo no tédio, eles podem fazer esses movimentos repetitivos, tá? Já esses distúrbios, né, de processamento sensorial, essa alteração sensorial, é a dificuldade dele processar o som, o cheiro, o gosto, dele interagir e responder. Às vezes, o mínimo toque nosso na boca, seja com luva ou não, é muito para esse paciente, tá? Então, as estereotipias, que não quer dizer que eles vão nos agredir, como eu falei, às vezes é uma forma dele se autorregular, fazer aqueles movimentos, balançar o corpo, isso vai variar, né, de acordo com o grau de desorganização ou não daquele paciente, ele pode estar ali, né, também em tédio, né, mais ocioso, enfim. Então, em muitos casos, né, até os movimentos ali mandibulares, às vezes um bruxismo, né, no caso do transtorno do espectro autista, pode ser uma estereotipia, né, quando esse movimento mandibular é inespecífico,
tá? A gente tem que descartar outras avaliações, a parte respiratória, alergias, enfim, mas muitas vezes está associado a uma questão de estereotipia, tá? Então, mais severo, mais intenso, vai estar associado também à questão, né, desorganização aí neurológica desse indivíduo. Então, no dia da consulta, né? No meu consultório, o que eu faço? Eu mando, a minha secretária, ela vai mandar um videozinho da unidade. Ali na unidade pública, a gente acaba muitas vezes nem tendo esse contato do paciente previamente. Então, a gente acaba não mandando, né? Mas o que a gente às vezes faz? Faz isso, deixa ele entrar, pede para a mãe, dá uma volta com ele na unidade, para ele ver, mais ou menos. Às vezes, os que têm um pouco mais de entendimento, eu falo, vai conhecer a casa da gente, olha quanta gente que mora na casa. Aqui dentro da casa, a gente vai adaptando a linguagem. Aqui dentro da casa tem uma cama. Nessa cama aqui, a tia tem um cobertor. A gente usa muito a estabilização protetora, né? Não do responsável, a gente usa, né, as faixas ali, os estabilizadores, porque a gente acha melhor em termos de estabilização desse paciente para execução. Muito o celular, né? Enfim, quando não tem tablet, tem celular, algo tem, ou o nosso, enfim, alguma coisa a gente vai tentar utilizar para amenizar, né, esse estresse, enfim, ou tirar do foco o tratamento odontológico que é excessivo, que é estressante para esse indivíduo. Uma coisa que é simples, que eu uso muito, é a contagem, né, até 10, sempre explicando, tia Bruna, mostra, né, fala olhando de frente para ele, tia Bruna vai contar até 10, né, descansa, vamos lá, de novo, vou contar até 10 2 vezes, e assim a gente vai conseguindo realizar o atendimento. O exame de imagem é possível, sim, de ser realizado. A gente faz vários atendimentos, né? Nem todos são possíveis, às vezes não é possível numa primeira consulta, mas esse era um aparelho até que a gente tinha lá na unidade, né? Dentro da unidade tem também um serviço de imagem. Então, ela conseguia se ver no espelho, a paciente, a gente conseguia apoiar o celular, não sei se vocês conseguem ver aqui, o celular ali, e assim ela fez o exame de imagem sem o menor problema, quietinha, paradinha. Às vezes a gente pede o responsável para ficar, ou a gente vê algum técnico, enfim, alguém para botar um avental de chumbo e ajudar ali na execução, e a gente conseguiu fazer esse exame de imagem, né? Excelente, por sinal, para poder diagnosticar, enfim. Em alguns casos a gente não tenta, porque realmente é inviável, mas a gente tem esses recursos aí que poderiam ser úteis para ajudar, né? Então, sempre lembrando a parte de escovação, que isso é uma etapa importante de dessensibilização, de adaptação desse indivíduo, né? Para que a gente consiga realizar os cuidados de saúde bucal. Às vezes a gente adapta até o fio dental para facilitar também esse pai, essa mãe, o acesso, né? Quando a gente quer induzir e estimular, né, a parte ali motora, né? O que a gente percebe essa possibilidade de execução por parte do paciente, né? Para facilitar, melhorar, né, e resultar aí qualidade de vida. Quando a gente fala, né, quando a gente traz, né, o transtorno do espectro autista, a gente fala muito em enriquecimento do ambiente, né? Então, são coisas que a gente pode pedir para esse pai e para essa mãe fazer. Então, muitas vezes, a dificuldade do paciente é de encostar na cadeira. A cadeira inclinada é muito desconfortável sensorialmente. Então, a gente pede para essa mãe em casa, mãe, apoia ele, escova o dentinho dele com ele deitado, com ele sentado, encosta ele lá no sofá mais deitadinho. Então, são coisas simples que ajudam. Usa uma lanterna, usa a lanterna do celular para iluminar, que é o nosso foco, né? Às vezes acende a luz, o paciente está lá sentadinho, todo bonitinho, acendeu o foco, ele sai correndo. Então, são formas de a gente dessensibilizar, adaptar, enriquecendo esse ambiente,
né? Vai ser mais difícil, talvez, para ela escovar o dentinho dele em casa com luva, né? Por uma questão de custo. Mas escovar o dentinho dele em casa com ele mais deitadinho, usar uma lanterna, usar a luz a lanterna do celular, são coisas fáceis, né, de estimular ali esse paciente, né? A gente pode orientar, ele é muito sensorial ao barulho, não usa nenhum abafador, tenta aos pouquinhos, já que não tem, às vezes, nenhum terapeuta, faz uma cartinha para o terapeuta, seria possível estimular a questão auditiva, enfim, sensorial também. Isso vai ajudar a gente, né, mesmo que numa unidade pública. A gente tem muito retorno, tem muita resposta e muita coisa é viável de fazer e melhorar aí para os pacientes. Muitos usam, né, as rotinas, como eu falei, os materiais estruturados, e eu peço sempre, mãe, tira foto, ele sentou na cadeira, tira uma foto, mostra para ele antes dele vir, porque é uma foto dele naquele ambiente, no ambiente que ele vai retornar, né? Tira uma foto, eu falo, olha, tia, bota um chapéu, eu uso uma máscara, eu uso luva, vai tirando foto, tira uma foto dele aqui dentro da unidade comigo, enfim, são formas da gente desensibilizar e prepará-lo também para esse ambiente, ou faz o vídeo, também é uma forma, tem criança que aceita melhor o vídeo, que a foto não prende tanto, enfim. Então, seria um resumo aqui, né, com relação ao manejo odontológico. Então, a gente vai avaliar esse comportamento sempre por meio de quê? De uma anamnese, minimamente, uma conversa mínima com aquela família, né, com aquele responsável. E assim a gente vai entender um pouquinho dessas alterações, se ele já fez algum tratamento, se ele desregulou, se ele é muito sensorial, como é que é o comportamento, né? O que a gente pode evitar, né, para ter uma aceitação melhor, orientação ao cuidador, né, saber dessa rotina, fazer essas orientações importantes, o uso de imagens, né, pedir para tirar as fotos, mostrar antes, e o manejo em si, aí a gente vai ter que definir, né, e eu falo que isso é uma definição frente à complexidade do procedimento, né, e ao comportamento do paciente. Por isso que é tão importante esse contato inicial, porque quando ele entra ali, ou quando ele chega na recepção já desregulado, chorando, tudo isso já vai contando para eu ver, opa, será que assim vai ser possível? Será que não vai? Deixa eu ver o que ele tem em termos de complexidade odontológica para a gente viabilizar ou não esse atendimento ambulatorial. Então, eu digo sempre que a gente muda a forma, né, de pensar. Lá na unidade a gente faz os exames pré-operatórios, né? Porque na policlínica a gente não tinha ninguém na cardiologia que fizesse para a gente o risco dos pacientes. Então, esse foi um paciente que a gente fez o eletro em pé, ele ficou paradinho, porque mesmo ele, né, tinha feito uma medicação pré-ansiolítica para reduzir um pouco, né, a agitação ali, ele não sentou, mas viabilizou a realização do eletro em pé. Né? E se não queria entrar no consultório, mas a gente conseguiu aferir os sinais, foi necessário sim fazer sedação, mas ele evoluiu muito bem, depois a gente teve uma resposta, mas assim, os sinais vitais aferidos numa área externa da recepção. Né? E eu brinco que às vezes chega a onça e sai princesa. Né? Então, são várias as formas que a gente tem aí de pensar literalmente fora, né? De mudar a nossa forma de pensar, para que a gente consiga realizar esse atendimento. Esse aqui eu vou já botar o vídeo, até botar sem som que eu vou narrando para vocês. Esse foi um paciente de hoje, né? 40 anos. Ele veio de Cordeiro, eu pedi para o... Vou pausar aqui, já solto. Veio de Cordeiro, e os pais, né, bem humildes, com dificuldade de entendimento, pediram para esse primo ir junto com eles, né? Então, essa foi a segunda consulta dele. Ele tem 40 anos, autista nível 3 de suporte, não verbal, não interage, não sai de casa, né? Ele sai da casa dele, onde eles moram, só para ir para a casa da avó. Tirando isso, é quase que impossível tirá-lo de casa.
Então, imagina, né? Um autista nível 3 de suporte, não verbal, quase 90 quilos, grande, que não sai do carro. Então, na primeira consulta, o dentista, esse primo, junto com o responsável, falaram: olha, ele não sai do carro, eu não sei como é que a gente vai fazer, ele nunca foi ao dentista. E quando ele chegou lá, né, perto do carro, e aí mesmo que ele correu, ele fugiu, não teve como fazer nada, e aí foi encaminhado para anestesia geral. E eu normalmente faço, né, juntamente aí com um técnico de enfermagem que nós temos, um enfermeiro, enfim, e os demais auxiliares, a gente faz o exame pré, enfim, eu avalio esses pacientes também. E hoje, quando eu cheguei na unidade, eu já sabendo dessa história, né, que ele estava lá para iniciar os exames pré, eu falei: olha, vai ser uma tentativa, né, nós somos uma policlínica, nós não somos um hospital, né, somos um hospital-dia, então, caso ele não permita a realização dos exames pré, a gente vai ter que encaminhá-lo para uma unidade hospitalar. E aí a gente, né, sedou ele no carro, né, fizemos um benzodiazepínico, né, via oral, no carro. Ele ingeriu, ele não faz uso de nenhum medicamento. Ele ingeriu lá no carro e a gente aguardou o tempo e depois nós fomos até o carro com a cadeira de rodas que a gente tem lá no setor, né, mas na policlínica também teria, e conseguimos removê-lo. Ele deu uma resistida, mas sentou bem na cadeira e aí a gente conseguiu, né, levá-lo até a unidade para fazer o eletro, enfim, fazer a coleta do exame de sangue e o que precisasse para depois fazer o risco cirúrgico. E aí ele, né, ficou até bem, relaxou bastante. E aí eu peço aqui para ele contar um pouquinho. Ele estava filmando, porque ele falou: por favor, deixa eu filmar isso, porque isso nunca aconteceu. Não conheciam aqui a estrutura do hospital. Eu estou aqui estupefato pela eficiência de vocês, pela presteza, pelo carinho, pela dedicação, pela estrutura. Só elogio a vocês. Eu estou adiante. Conta um pouquinho como é que foi para a gente fazer aqui o atendimento do Leonel. Perdão, Leonel não, Fábio. Você já tinha tentado outra vez? Não, ele não é um paciente especial, né? Ele não sai do veículo. Autista. Não verbal, né? Não fala. Não fala. É de difícil acesso para ser um homem, praticamente, né? Quase 90 quilos, muito forte. Ele só sai do veículo da casa dele para a casa da avó e vice-versa. Ele não sai do veículo de forma alguma. Acho que foi. E assim ele ficou, ó, super relaxado. A gente só estabilizou ele para fazer a coleta do sangue, mesmo assim ele resistiu pouco, né? Então, assim, a gente conseguiu uma boa resposta dele frente à medicação, até pelo fato dele não fazer uso de nenhum medicamento. Eu já tinha alertado que talvez não fosse possível a gente fazer, né? Mas, enfim, a gente conseguiu uma boa resposta, realizamos e deu super certo. Vamos seguir com ele ali depois para fazer a anestesia geral. Então, eu digo sempre, né, que o cuidado, né, a gente cuida de sorrisos, a gente, né, cuida de saúde bucal, a gente cuida da saúde geral, né, a coisa não está isolada. Tá? Uma coisa interliga na outra, né? É muito importante a gente ter isso em mente. Então, se a gente está num mundo que cada vez mais a gente busca, a gente fala em qualidade de vida, a gente também tem que falar na diversidade dos nossos pacientes, que é cada vez maior, a gente tem que atrelar isso à boca, sim, e principalmente a qualidade de vida que não está isolada a esse indivíduo, né? Mas também a essa família. Então, assim, esse foi um paciente que foi atendido, né, após o tratamento todo, ele voltou para a última consulta, que a gente iria fazer ali a profilaxia, ver a adaptação das restaurações, tudo direitinho. Ele entrou chorando, mas ficou assim, sentadinho no colo do pai, e aí permitiu, né, que eu me aproximasse, que eu escovasse o dente. Então, assim, como eu falei, né, tá longe de ser o ideal, né, mas
de alguma forma a gente se comunica, a gente se conecta, a gente expressa o nosso afeto, a gente tenta se comunicar, né? Eles tentam também se comunicar, a gente, né, promove aí essa interação, essa inclusão tão importante que a gente não pode ficar, né, nós como profissionais, dentistas, a gente não pode ficar atrás, né, dentro de uma população que só cresce, né, e necessita cada vez mais aí dos nossos cuidados, tá? Então, era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Estou aqui à disposição para trocar, enfim, tirar dúvidas. Bruna, querida, muito obrigada. Foi ótima. Imagina, não sei se eu estourei aí o tempo, se deu tudo Nada, certo. o tempo é seu. Parabéns mais uma vez. Espero Obrigada. que vocês tenham gostado também. E ela está aqui à disposição, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta, que alguém quer compartilhar, alguma coisa que vive também na unidade, algum desafio, enfim. A gente tem vários desafios, tá? Não pense vocês que a gente não tem. Esse de hoje era um grande, mas enfim, que deu tudo certo. Poderia não ter dado, a gente teria que regular para uma outra unidade. E essa aí assim a gente vai, né, tentando ajudar esses pacientes, essas famílias. Oi, Bruna. Olá, com o que eu falo? Camila aqui. São duas Camilas falando de Angra. Eu legal. trabalho no município de Mesquita também. Eu só tenho a agradecer porque vocês recebem muitos pacientes que eu encaminho e eles voltam com tratamento realizado para a gente estar fazendo o acompanhamento. Então, só agradecer mesmo. Legal, Camila. Adorei o quadro sensorial, porque o maior desafio lá é que realmente é muito paciente, eles ficam na sala de espera e eles desregulam. Sim. E aí eu amei essa ideia do quadro, eu vou tentar implementar lá, viu? Você pede lá, Camila, sabe o que? Resto de obra da própria unidade, entendeu? Tá. E pede para eles pregarem com prego. Em geral é com prego, né? Vamos pregar com prego, porque senão eles arrancam tudo. Mas assim, a gente vai tentar fazer. Resto de obra. Se você botar ali uma garrafinha a tampinha da garrafa rodando ali num aramezinho, entendeu? Coisas assim que eu te falei, assim, hoje em dia a gente está ali, eu fiquei toda orgulhosa quando a gente conseguiu, que eu pedi, assim, sempre um quadro sensorial. Mas enquanto a gente não tinha, a gente fazia de outra forma, eu fazia a garrafinha, botava água dentro com purpurina, com coisa colorida, com brinquedinho pequeno, enfim. A gente vai dando um jeito conforme, né, a possibilidade ali da unidade. E peço sempre, né? Veio na rua, olhar para minha cara, eu já vou falar assim, não tem um brinquedinho aí, não, para eu levar para as crianças. E sensacional, assim, adorei. Entendeu? Obrigada, viu, pelas dicas. Obrigada a você pelo retorno aí, a gente está lá. Eu queria saber, Camila, aproveitar que você está falando, você percebe alguma mudança comportamental depois que a gente, por exemplo, vamos supor, a gente faz um grosso lá, né? Às vezes tem muita coisa de inflamação, coisa que é muito complicada. Você acha que quando eles retornam já sem dor, né, com o tratamento ali alinhado, que tem uma resposta deles melhor frente com ali? Certeza. Lá eu estou no céu também, mas só que assim, né? Os casos que são para ambiente com sedação, não é possível fazer lá. Sim. Então, quando volta, é outra coisa, porque aí a gente consegue realmente adaptar e acompanhar esse paciente para nunca mais precisar de fazer sedação, nem precisar de... Né, porque eu acho que essa que é a ideia. É bem mais fácil, sem dor, sem... Com certeza. É isso que a gente precisa, né? Porque, como eu falei, a gente ali é uma unidade, né, secundária, então a gente não faz esse acompanhamento. Tanto é que quando a gente dá alta, os pacientes ficam, não vou voltar, falo, infelizmente, só regulado novamente. Mas a gente precisa justamente desafogar, né? A gente precisa também dar esse recurso para vocês. Então, se ele volta com um comportamento mínimo para permitir uma escovação, uma orientação, e aos poucos, porque eu falo sempre, né? Eu não vou dessensibilizar o paciente com cárie.
pare com dor, com infecção. Não tem como. Não tá. Não tem É um como. incêndio para apagar, né? Pois ele nem vai responder, né? O que já é difícil vai ficar impossível. Então, quando a gente tem esse retorno e a gente consegue, né, ajudar a rede dessa forma, isso é maravilhoso. Sim. Obrigada, viu? Obrigada a você. Estamos lá à disposição. Ok. Mais alguma pergunta? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Aqui quem está falando é Gabriel. Eu sou de Petrópolis, trabalho no CEL. Ah, legal. Tudo bem, Gabriel? Queria te elogiar o pulo do gato que você deu com relação à boca da garrafa para o paciente que morde a escova. Cara, o que eu tenho de paciente que morde a escova, e eu amei esse seu exemplo, passando só para te elogiar esse feedback. Ah, legal. Usa sim, Gabriel, usa e pede mostra como é que usa, né? Deixa uma lá de modelo, porque assim, é um negócio simples, barato, viável, né? A gente tem que viabilizar a coisa. Exatamente. Né? Eu tenho sim abridores de boca PCD da Indusbelo, eu tenho Molt, eu tenho, mas isso é para uso da gente, né? Sim, e a viabilidade disso para aquela família não tem. Então, e por ser fácil também, né? Qualquer pessoa tem uma garrafa vazia em casa e pode cortar. Então, pô, brilhou. Obrigado mesmo. Com certeza, imagino, eu que agradeço. E pode também, se achar muito durinho, enrola uma fita, enrola uma emborrachada ali naquela ponta. Para ficar menos duro. Mas assim, a gente usa super, porque eu falo, escova mordida é igual vassoura velha, serve para nada. É verdade. Aí continua lá com o problema, né, com a questão, né, sem solucionar o problema, né, sem fazer uma boa escovação para ter saúde. Verdade. Obrigado mesmo, uma boa tarde, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Bruna, me ocorreu um negócio aqui. Você falou do bruxismo. Aí eu queria saber, assim, eu não tenho essa informação, não tenho clareza sobre isso. Se o bruxismo em vigília pode ser considerado uma estereotipia do quadro de TEA. Sim. Sim, né? A gente vai, né, descartar ali as outras questões. Mas, em geral, você pergunta assim, qual o momento que ele faz? Ele está muito ocioso? Ele está muito agitado? É um momento de estresse? Ou, né, que ele acabou de fazer ali uma atividade que exigiu demais dele? Se você observar o paciente, então, que tem a deficiência intelectual, o autismo e a deficiência, aí você faz até mais fácil esse diagnóstico, tá? Mas se você perguntar qual é o momento, pede para a mãe reparar qual é o momento que ele realiza, em geral está bem relacionado a uma estereotipia. Tá. Tá, junto. Mais alguma pergunta, pessoal? À vontade. Aqui à disposição. Quem tiver ideias também para doar, estou à disposição também. Legal, a gente também recebe bastante paciente e das ostras. Paraty, tem alguém de Paraty? Das ostras chega também.
Itaguaí, Teresópolis. Teresópolis também a gente tem recebido bastante paciente, legal. São Pedro da Aldeia. A aula foi gravada, pessoal. Eu só não consigo compartilhar de imediato com vocês, mas em torno de 10 dias, mais ou menos, eu vou enviar para os coordenadores municipais, tá bom? As ostras. Eu agradeço, Angra dos Reis. Só para reforçar, tem um link de presença no chat para vocês assinarem, tá? Quero saber aí se contribuiu de alguma forma, vai fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês, na rotina aí do atendimento. Já retornando. Então, como não tem mais uma pergunta, Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço a todos pela participação, pelo interesse, pelas contribuições, né? Esperamos que os conhecimentos aqui que foram compartilhados, eles fortaleçam ainda mais o cuidado em saúde bucal. Sim. Muito obrigada, Bruna, mais uma vez, não tem nem palavras. Eu que agradeço. Beijo pela parceria, pela disponibilidade imediata. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, precisando, estamos à disposição também, enfim. E é só gritar que a gente se ajeita, Fabiana. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.